Olá pessoal, tudo bom? Saudades, né? Vamos lá então para mais uma aula aqui. Eu espero que tu já tenha copiado no teu caderno conforme as orientações. Nós vamos iniciar aqui uma jornada agora de um novo conteúdo. Na verdade não é um novo conteúdo, é a continuação do que a gente já vem vendo, tá? Hoje a gente vai falar sobre a propriedade dos radicais. É muito tranquilo. Tu pode até ter achado complicado porque é novo, mas é muito tranquilo, tá? Presta atenção aqui, olha só. Eu comecei lá te dizendo que enquanto tu assiste esse vídeo, eu gostaria que tu fosse acompanhando com a cópia que tu fez no teu caderno, pode ser? Eu acho que aí vai ficar bem como se fosse na aula, né? Tu vai olhando o que tu anotou, faz as anotações necessárias, certo? E aí eu vou te explicando, ok? Vamos lá então. Bom, eu comecei o vídeo ali te dizendo que potência e raiz quadrada são operações inversas. Raiz quadrada não, radiciação, né? A raiz em si e a potência, elas são operações inversas, ok? E aí, te demonstrei isso aqui, né? Essa é uma potência e essa é a raiz. Se são operações inversas, tem que significar a mesma coisa, né? Então, por isso, isso aqui são iguais. Eu já vou te demonstrar isso aqui em numeral, tá? Mas então, se eu quero escrever uma raiz na forma de potência, já que são iguais, eu escrevo isso numa potência com expoente fracionário. Sendo que aqui o expoente é sempre o numerador e o índice é sempre o denominador, tá? Isso é por regra. Para que eu te dei essa informação? Aí vamos lá para a primeira propriedade, tá? A primeira propriedade diz ali, vou colocar aqui que eu esqueci de colocar. Aqui, raiz de n na n é igual a n sobre n, que é igual a na 1, que é igual a A. Isso é o que está dizendo ali, né? Vou te explicar isso aqui em numeral. Bom, tu já sabe que para encontrar a raiz de um número, tu precisa usar a decomposição, certo? Bom, se eu decompor, vou fazer aqui no cantinho. Se eu decompor o número 25, todo mundo sabe que a raiz de 25 é 5, mas vou te demonstrar o porquê, tá? Decompondo aqui o número 25, dá por 5 que dá 5, dá 5 que dá 1. Então aqui o 5 é 5 ao quadrado. Trazendo pra cá, ó, deixa eu fazer em outra cor aqui, pra diferenciar. Tu vai ter aqui, então, raiz quadrada de 5 ao quadrado, certo? Lembrando que se não aparece o índice aqui, se não aparece o número aqui, com certeza é uma raiz quadrada, certo? Porque se for uma raiz cúbica, o número tem que estar ali. Se for uma raiz quarta, o número tem que estar ali e por aí vai. Mas se está invisível aqui, tu já sabe no teu subconsciente que o número que está ali é o número 2, porque é uma raiz quadrada. Então o 2 está aqui invisível. Aí lá atrás eu te falava o quê? Ó, quando tu tiver um caso assim, tu pode cortar e cortar. Lembra? Mas por quê? Te falei que eu ia te falar numa aula posterior, né? Tô te falando agora. Por que tu pode cortar? Porque isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso. Tá entendendo? Se eu usar essa propriedade, né, que eu tenho 2 e 2, ó, o expoente é o numerador e o índice é o denominador. Então tá aqui, isso é exatamente igual a isso. E 2 dividido por 2 não é 1, então isso aqui é igual a 5 elevado na 1, e aí é igual a 5. Ok? É claro que tu não vai precisar ficar fazendo todo esse passo a passo, né? Eu tô te mostrando aqui qual a razão que te leva a permitir que tu corte isso com isso, como tu estava fazendo nos exercícios anteriormente, lembra? É por causa disso aqui, certo? Espero que tenha ficado claro aí, tá? Vamos adiante. Tô pensando aqui se eu faço mais um exemplo de repente.
Não. Vou fazer um exemplo ali na terceira propriedade, eu acho que vai dar tudo certo. Vamos na segunda propriedade aqui agora. Ó, o que que diz a segunda propriedade? Essa propriedade aqui, ela serve para te facilitar a tua vida, né? Isso é o que diz a propriedade. Para que serve isso aqui? Isso aqui é para quando tu tem números com expoente muito altos, né? Por exemplo, assim, tu tem lá uma raiz qualquer, onde o índice é 20 e aqui, vou fazer um número qualquer aqui. Aqui tu tem 2 elevado na 5, por exemplo. Bom, o 20 e o 5, eles são múltiplos, né? Eu posso simplificar pelo próprio número 5. Então, eu posso dividir o meu índice por 5, dividir o meu expoente aqui por 5, e como resultado, ó, 20 dividido por 5 é 4, aqui o 2 mantém, 5 dividido por 5 é 1, e esse 1 pode ficar invisível e tá aí. Então, essa serve mais para simplificar, para enxugar a minha conta. Certo? Lá na frente, talvez tu vai usar isso aqui quando a gente chegar em operações com radicais. Aí isso pode vir a ser relevante. Mas é importante tu saber, então, que tu sempre pode dividir o índice e o expoente por um número que divida os dois, tá? Tranquilamente. Agora aqui, terceira propriedade, certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Terceira propriedade. Então, tu tem A vezes B. E aqui, então, a propriedade diz que tu pode separar isso aí, né? Vou te demonstrar em que momento tu vai usar isso aqui. Olha só, vamos supor que tu tenha lá para calcular a raiz cúbica do número 16. Bom, tu vai ter que começar pela decomposição, correto? Então, decompondo aqui, ó, o 16, ó, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá 2 e dá 1. Bom, a minha raiz aqui, ela é cúbica, então eu tenho que agrupar esses resultados de 3 em 3, sim ou não? Então, olha só, aqui eu vou ter que 2 elevado ao cubo, e esse 2 vai acabar ficando sozinho, certo? Olha só o que acontece agora, ó. Vou ter aqui, então, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2. Pô, e agora? Como é que eu vou resolver isso aí? Por essa propriedade número 3, tu pode separar, não é verdade? Então, tu fica com o que aqui, ó? Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Ó, separei. E aí, se tu volta lá na propriedade de número 1, tu lembra que aqui tu pode cortar. E esse 2 sai da raiz, né? Ó, então, tu vai ficar com o que aqui? 2, isso aqui não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mantém. Qual é o resultado aqui? 2 raiz cúbica de 2. E essa é a resposta, tá? Essa é uma propriedade que nós vamos usar muito. É claro que tu não precisa fazer todo esse passo a passo. Se tu tem uma visão, tu já pode pular desse para esse, né? Ó, cortou aqui, esse cara sai, esse cara fica. Ok? Essa propriedade vai ser muito usada aí na operação com radicais. E a quarta propriedade, vamos lá, certo, é da raiz quadrada, né? É bem parecida com a anterior, né? Em que momento tu vai usar isso aqui? Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que tu tenha algo desse tipo aqui, ó. Raiz quadrada de 25 sobre 30. O que acontece nesse caso aqui, né? 25 tem uma raiz exata, mas o 30 não tem uma raiz exata. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou ficar aqui com raiz de 25 e
raiz de 30. Aí raiz de 25 é 5, raiz de 30 não tem. Se eu decompor não vai adiantar muito, porque eu vou dividir por 2, depois por 3, depois por 5. Então, não quer ver? Ó, vou te mostrar, ó. Dá por 2, dá 15, dá por 3, dá 5, dá 5, dá 1. Eu não consigo, como é uma raiz quadrada, eu não consigo agrupar nada de 2 em 2, então não vale a pena nem decompor. Então aqui esse resultado fica 5 sobre raiz de 30. Então é nesse caso que eu vou usar essa quarta propriedade, tá? Pessoal, olha só, esse momento tu vai ter que te dedicar muito, tu é um aluno formando, a gente não sabe até quando irão essas aulas remotas, então assim, te esforça, fala comigo se tu não entendeu, fala comigo se tu tá com dúvidas, tá? Eu deixei a orientação para te fazer um quadro não, um muralzinho numa folha de ofício de maneira bem colorida. Coloca essas 4 propriedades ali, faz um outro com a propriedade das potências também e deixa ali colado na parede ou na geladeira, num lugar que tu veja com frequência, para que na hora que tu for estudar a minha disciplina, na hora que tu for fazer os exercícios, isso ficar visual para ti, entende? Tu olhou, ah tá, essa é a propriedade que eu vou usar, ok? É isso aí, obrigada.